Então, um pouco sobre a Alemanha hoje. Nesse mapa, então, coisa bem básica. Então, a Alemanha é o país laranja, o Brasil o país verde ali, só para ter uma ideia de onde está, né? Então, a Alemanha é do tamanho do Mato Grosso do Sul, mais ou menos, né? Paraná e Santa Catarina juntos. E cabe 23 vezes dentro do Brasil. É bem menor, mas tem uma população que não é tão menor assim que a do Brasil. E nós moramos, então, na cidade de Oberhausen. Na próxima imagem dá para ver, onde tem aquele pontinho vermelho. Então, é próximo à fronteira da Holanda e da Bélgica. Para quem gosta de futebol, é a região onde fica o Borussia Dortmund e o Schalke. É uma cidade assim, relativamente grande, são 200 mil habitantes, e faz parte de uma região chamada Vale do Rio Ruhr, que é a região de onde foi extraído todo o carvão para alimentar a indústria alemã. Então, e para esse trabalho assim, braçal de extrair carvão, vieram muitos imigrantes. Então, nessa região onde a gente mora, tem realmente muitos imigrantes que vieram para trabalhar nas minas de carvão. Isso já nos últimos 150 anos. Assim. Então, quase que a metade da população é de alemães e a metade da população é de poloneses, italianos, turcos, árabes, africanos, asiáticos, latino-americanos, tem de tudo. Então, é interessante que quando a gente está andando na rua, e você, tipo, num calçadão que tem bastante pessoas, mais ou menos 50% das pessoas se ouve falando alemão e 50% se ouve falando qualquer outra língua do mundo. É uma experiência cultural bem rica, mas tem seus desafios também, se for pensar na evangelização e como atrair todos esses diferentes povos e culturas. Um pouco sobre a religião, como é que é a Alemanha. Ela é dividida basicamente em 3 partes iguais. 1/3 de luteranos, 1/3 de católicos e 1/3 de ateus. Então, nesse mapinha, então, os luteranos são os azuis, então a área onde tem azul é a maioria luterana, a área de vermelho é a maioria católica e a área preta é a maioria de ateus. Então, a região que a gente está é ali está misturado azul, vermelho, mas tem um cinza ali. Então, é uma leve maioria de ateus na região. E outras religiões são uma minoria, né? Embora 60% então dos alemães se digam cristãos, apenas 2% frequentam uma igreja regularmente. Então, a grande maioria são de cristãos nominais, mas que a fé deles não tem uma prioridade no seu dia a dia. Isso também leva a seus desafios na evangelização, por exemplo, porque você vai falar com as pessoas e ela fala, não, eu já sou cristão. Fui batizado de criança na igreja, né? Então eles já se sentem vacinados, né? Então já foram batizados de criança, então mesmo que a fé não diga nada no seu dia a dia, eles já se sentem cristãos e até acham estranho. Como é que um brasileiro vem aqui na Alemanha querer ser missionário, né? É uma coisa que geralmente gera uma conversa interessante com os alemães. Para eles é novo isso, eles têm essa mentalidade que eles eram o povo que mandava missionários, hoje em dia eles são o povo que recebe missionários. Então, a porcentagem de cristãos no passado, aí no pós-guerra, era de cerca de 90%, hoje está em 60% e vem caindo sempre. Um pouco sobre como está essa questão de missionários na Alemanha, né? Então, se for pensar no passado, a Alemanha foi o berço da Reforma Protestante, o Martinho Lutero e tantos outros missionários, teólogos e reformadores que saíram de lá para influenciar o mundo inteiro. E nas últimas décadas, a Alemanha está aberta para agora receber uma ajuda assim de cristãos de outros países. Então, o que a gente faz assim um pouco em gratidão pelo que esse país fez no passado para outros países, até para o Brasil, onde tantos missionários alemães vieram para cá, hoje retribuir isso um pouco em gratidão, ajudando a igreja lá. Até se for pensar aqui em Curitiba, né, até no nosso próprio contexto da igreja menonita, quando os menonitas vieram na década de 30 para Curitiba, já tinham 3 outras denominações de alemães aqui, né? Tinha os luteranos, o cristianismo decidido e a igreja evangélica livre. Até no início os menonitas trabalhavam bastante em conjunto com eles, quando ainda não falavam português, né? E então o que acontece hoje chama missão reversa. Em alemão é Rückwärtsmission, que é então
mandar missionários para um país que antes era o país que mandava missionários. Um pouco sobre a igreja onde nós estamos lá. Ela se chama Christusgemeinde Mülheim. Faz parte dessa denominação chamada Mülheimer Verband. E eu me sinto muito honrado, é um privilégio, porque quando teve o avivamento do país de Gales, em 1904, ele já influenciou a Alemanha. Em 1905 foi fundada essa igreja, que é considerada a primeira igreja carismática pentecostal da Alemanha. Então eu fui parar lá. É uma grande honra para mim, que gosto de história, assim. Para você ter uma ideia de como está a situação de pastores na Alemanha, então eu vou usar a nossa denominação como um exemplo. É uma denominação bem pequena, são 45 igrejas, 6 delas são plantações de igreja, né? Então são bem pequenininhas. Então são 39, sem essas, e dessas 39, 17 delas estão procurando um pastor para contratar, ou algum líder estão procurando alguém para contratar. É quase metade das igrejas. Então tem uma carência de líderes, pastores e líderes enorme na Alemanha. Até caso alguém tenha interesse em conversar sobre esse assunto, talvez Deus acende algo no seu coração, você gostaria de saber mais sobre a questão de trabalho missionário na Alemanha, nós podemos conversar com prazer depois do culto.